Olá a todos! Esse é mais um vídeo do VP Dicas. Hoje a gente está aqui com a equipe VP Dicas, né? A famosa Ivete Quintela, Stephanie Quintela e o nosso querido parceiro aqui, Jorge Tropper. E eu, Júlio, né? Júlio Vicentino. Também estamos aqui, vamos bater um papo aqui hoje, falar sobre Portugal, mercado, investimento e tudo que tu precisa saber quando quiser vir para Portugal e investir, empreender, exportar, importar. Tem uma conversa bem legal que vai ser bem esclarecedora, né? Obrigada, Jorge, por ter vindo. Obrigada por fazer parte da nossa equipe também. Muito bem-vindo mesmo. Obrigado, Ivete. Agradeço o seu convite. Foi muito legal esse encontro nosso, né, aqui em Portugal, até porque a Ivete trabalhou muito tempo na Paraíba. Vocês já perceberam que eu sou de Pernambuco, ou algo próximo, né, pelo sotaque. E pronto, nos encontramos aqui em Portugal e naturalmente fomos fazendo amizade e a Ivete fez esse convite que eu muito agradeço estar aqui com vocês, poder partilhar um pouco conhecimento sobre negócios e economia aqui em Portugal para ajudar os colegas brasileiros que talvez queiram vir para cá, se juntar a nós aqui. Nós é que agradecemos. O Jorge é um profissional espetacular, sabe tudo sobre o mercado, é um especialista no mercado português e hoje vai ajudar aqui a explanar um pouco do panorama geral da economia portuguesa, né? Para a gente, para os brasileiros, empreendedores, investidores que querem e pensam em vir para cá algum dia ou amanhã, né? Não é mesmo? Eu já tenho, Júlio, minha história com Portugal vem desde 2003, foi a primeira vez que eu vim para cá, então eu não estou há 15 anos aqui, foram idas e vindas, eu estudei aqui, tirei mestrado aqui na Católica aqui de Portugal em Relações Internacionais, voltei para o Brasil, fiquei 5 anos no Brasil, fui professor de faculdade, dei aula no IBMEC, que é uma faculdade muito conhecida no Brasil. Dali um aluno me fez um convite, fui para Angola, fiquei 3 anos e meio quase em Angola e depois vim para cá, voltei há 2 anos. Aqui em Portugal, somado, eu tenho 4 anos, mas tenho relação com o país desde 2003 já, então já tenho algum conhecimento daqui do país, já me sinto... É quase um português já. Quase português, vocês vão conhecer depois um parceiro de vocês chamando ali do Itamar. Esse daqui há quase 30 anos. Se a gente não fala que é português, é um gaúcho tuga. Se a gente não fala que é brasileiro, ninguém eu não chego a tanto ainda, mas já me sinto em casa, já conheço bem Portugal. Só não conheço a Madeira e os Açores. Não pareça, mas aqui no continente, né, como se fala aqui. Eu não conheço. Já tenho uma história boa com o país, já me sinto muito bem aqui, e, enfim, vim para cá, minha mulher, minha filha, estamos aqui e muito bem. Que legal. Mas bacana. E agora vamos entrar no nosso assunto. Por exemplo, no Brasil ainda a gente acha que Portugal está na crise, né? A crise de 2008, 2009, 2010 que gerou aí uma grande crise em Portugal. E Portugal, eu percebo de uns 2, 3 anos para cá, vem se recuperando absurdamente. Vem crescendo, mercado aquecido. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, para a gente falasse um pouco desse novo momento que está Portugal hoje, que está assim, realmente, é a bola da vez da Europa, né? Eu estive aqui antes da crise, né? Então eu morei aqui também entre 2006 e 2008, 2005, 2006 e 2007, no finalzinho de 2005, então eu peguei um pouco antes da crise, então depois quando eu voltei aqui em 2010 eu senti o impacto de quando eu morava aqui antes. Em 2010 eu percebi, por exemplo, as esplanadas, né, que são os terraços dos restaurantes, das tascas, todos vazios. Os portugueses aqui comem muito fora, né, ninguém tem empregado aqui e tal. Sim. Então você sente logo quando a economia não anda bem, que você olha os restaurantes, os espaços públicos, dos cafés, das tascas, e eu vim em 2010, tinha metade das pessoas que costumava ter. Tem uma moça aqui que quer participar do vídeo, é verão, estamos no verão. A Stephanie daqui a pouco tá cá, como chama a cadeirinha? A Raquete. Ela participa. Então vamos lá. Desculpa, assim, eu senti muito isso em 2010, quando realmente a cidade perdeu um pouco da vida, né? Mesmo em movimentação, porque a crise não foi só em Portugal, a crise foi mundial e na Europa, a Irlanda derreteu, foram vários países e Portugal foi um dos que mais sentiram, teve problema com a dívida depois na Grécia, a Itália teve muito problema, aqui em Portugal também chamaram os PIGS, né, aqui na Europa, que era Portugal, Itália, Grécia e Espanha.
E assim, a crise aqui foi avassaladora de fato. Portugal bateu mesmo no fundo aí em 2011, 2012, com os efeitos da crise que foi continuado. O mercado realmente foi em baixa, muitos portugueses, inclusive para o Brasil, muitos foram para o Brasil. Muitos portugueses espanhóis no Brasil nessa época. Português tem aqui, igual a cearense, né? Tem tudo que é lugar do mundo, você encontra. Mas aí, em 2013, a coisa ficou, digamos, estancou a hemorragia, a economia começa a se mexer em 2014, mas é de fato 2015 para cá. Mais uma vez, é uma recuperação que não é só de Portugal, né? Da Europa como um todo, mas aqui essa recuperação foi muito nítida em alguns setores, principalmente o turismo puxou muito. Portugal foi eleito ano passado, ganhou o Oscar do turismo do mundo, como o melhor destino do mundo. A Ryanair e essas empresas de low, os portugueses mesmo dizem que o Porto, por exemplo, existe uma história do turismo do Porto antes e depois da Ryanair. Então todas essas low cost, quando descobriram Portugal, elas alimentaram muito o fluxo turístico no Porto, aqui em Lisboa, mesmo nas ilhas também. E pronto, desde 2015 que Portugal vem a economia se recuperando e há um otimismo maior no país. Não é só do turismo, outros setores, inclusive industriais também. As pessoas não sabem disso, mas o que Portugal mais vende para o Brasil não é vinho, bacalhau e azeite. O que é que Portugal mais exporta do Brasil, vocês sabem? Máquinas e equipamentos. Olha isso. E ninguém sabe disso. Isso é surpreendente. Máquinas e equipamentos industriais, de ferramentas, de máquinas de corte para a indústria. Se você for olhar a pauta de Portugal para o Brasil, é um setor tão importante quanto o turismo, o setor de turismo, ou mais, só que ele não é sexy. Aí ninguém fala. Mas isso é espetacular, Marco. Pois é, e há uma grande oportunidade nessa área e outros, do têxtil, moda, sapatos, tem muita coisa, vai muito além do turismo. É fato que ainda Portugal não é só os aspectos positivos, é um país ainda muito burocrático, é um país que a carga tributária é muito grande e é diferente do Brasil, porque lá é grande, mas as pessoas estão lá os seus jeitinhos. Aqui é muito complicado, é muito rigoroso, as multas são muito pesadas, os regulamentos são... Aqui não existe jeitinho, não. Aqui tu tem que fazer tudo certinho. A burocracia na área empresarial ela é grande, a parte tributária é pesada, é complicada, não no sentido do Brasil que tem 300 mil impostos, mas é complicado no sentido que você tem que andar na linha assinar multa. Eu mesmo já levei algumas multas, mas por desconhecimento. E as coimas são altas. São coimas, né? Coimas. Exatamente. Então as pessoas que queiram explorar Portugal têm que ter essa noção de que vai perder um tempo sim com alguma burocracia, não é nem para abrir a empresa, depois da empresa em funcionamento, para abrir a empresa aqui é relativamente fácil, simples e não é caro quando compara com o Brasil. Mas quando a empresa está em funcionamento, são vários regulamentos, enfim, principalmente tributários, que são um tanto complicados. Mas, enfim, isso já é uma outra questão. Isso para dizer, então, que a economia portuguesa tem os seus gargalos, esses tributários burocráticos são alguns deles. Precisa aumentar a produtividade também. O trabalhador português ainda tem uma produtividade, quando compara com o resto da Europa, que ainda é um tanto baixa. É um país que precisa investir em produtividade. Mas uma outra coisa que se transformou em Portugal nos últimos 20 anos, eu diria, foi a educação. A educação aqui, você tem universidades hoje aqui em Portugal que estão no top 25, no top 20 europeu, com acesso a grandes MBAs executivos e mestrados por um valor abaixo do que algumas faculdades no Brasil cobram. Então você pode fazer cursos aqui top 25 e alguns top 30 do mundo, caso da Nova, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade Católica, o ISCTE, o ISEG e a Porto Business School. Eu sei que vocês têm um parceiro que é muito mais qualificado do que eu para falar disso, mas tem aí algumas escolas que estão muito bem ranqueadas e é muito bom, e por um valor. E até uma dica que eu dou, falando em mercado de trabalho para brasileiros, esses que são executivos ou que queiram vir para cá, mudar a carreira, é fazer um curso aqui.
verdade. Isso é importante. Isso é muito importante. Tem muita opção, muita qualidade. E abre, né? E abre as portas, né? Se você faz um curso desse que dá credibilidade, que é bem visto no mercado, isso é uma forma do imigrante ter uma inserção, digamos, mais suave no mercado de trabalho. Não, ele pode ser brasileiro, paraguai, chileno, seja lá o que for, mas é um sujeito que tem um diploma da universidade tal, do curso tal. Isso ajuda bastante na inserção. Então, é uma dica para quem queira vir para cá, recomeçar a carreira ou continuar a carreira, mas que queira disputar postos mais altos, é importante fazer isso, Júlio. Legal. Agora, Jorge, eu queria que você falasse um pouco mais agora, a gente entrasse mais no quesito de salário, dessas áreas que são mais abertas a brasileiros. Existem áreas que são mais abertas, que o brasileiro se dá melhor, de outras, e os salários aqui? Como que isso funciona? Assim, toda área que o sujeito for muito competente, que queira vir trabalhar e dar duro, são áreas que podem estar abertas, né? Então, não diria que são áreas que estão abertas ou áreas que estão fechadas. Agora, existem áreas aqui que são naturais da economia portuguesa, que por estarem em crescimento e evolução, demandam mais trabalhadores e, naturalmente, os brasileiros também podem ter mais chance. E também nós somos conhecidos aqui em Portugal por sermos muito comunicativos. O brasileiro tem uma imagem de ser comunicativo, de ser bom no atendimento, de ser criativo. Então, tudo isso que tem relação com marketing, relações públicas, comunicação, comercial, atendimento, o brasileiro é bem visto. Então, tudo isso que tem a relação com turismo, portanto, comercial, seja no imobiliário, seja em lojas, publicidade, marketing, propaganda, ou tudo aquilo do comercial do modo geral, são áreas naturalmente que os brasileiros já ocupam aqui. Agora, há outras áreas também, por exemplo, tecnologia da informação, muito aberta para os brasileiros, porque há universidades boas no Brasil, há cursos que formam bem. Aqui, essa parte de tecnologia, Portugal está apostando muito em ser um hub de atração de startups, de novos empreendimentos na área tecnológica. Tem muitas aceleradoras, incubadoras. O Google acabou de anunciar que vai vir para cá com o escritório. Portugal disputou com a Espanha, ganhou. Por que Portugal ganhou? Aqui há profissionais muito qualificados nessa área. O custo em relação aos salários aqui em Portugal é mais baixo do que no restante da Europa. Então, estrategicamente, Portugal conseguiu atrair empresas desse tipo. Então, se imagina, se o Google resolveu fazer um investimento desse na Europa aqui em Portugal, isso mostra um pouco. Tem o Web Summit, que é um evento talvez seja o maior do mundo hoje. Vai ser em novembro. Então, essa parte de tecnologia da informação é muito forte também. Tá? E outras áreas também. Outras é um pouco mais difícil, por exemplo, parte de engenharia aqui. Não é que não tenha oportunidade, longe de mim, ninguém sabe de nada. Imagina, a gente aqui não tem condições de saber o que está acontecendo no país todo. Mas eu vejo que muitos engenheiros portugueses saem para a África, muitos foram para o Brasil e para outros locais, porque o investimento público aqui em infraestrutura deu uma esfriada. E é um país que as infraestruturas estão, se não completamente prontas, a meio caminho disso. E as empresas portuguesas, como Portugal é um país pequeno, acabaram explorando muito a África, outros locais, e estão levando as pessoas daqui para lá. Então, há alguns mercados em que os profissionais saem daqui para explorar outros locais também. Então, para as pessoas dessa área, vale a pena procurar essas empresas, porque são empresas globais hoje. Isso não quer dizer que você vai ter que vir para cá, porque aqui não tem tanto, não está muito mexido isso ainda. Certo. Então, de um modo geral, que isso é um tema amplo e complexo, eu diria isso. Você acha que pode vir a movimentar um pouco mais esse mercado imobiliário e, contudo, o que se envolve no mercado imobiliário, como a construção civil, etc.? O Marcos Teves vai conversar com vocês sobre isso e vai ter mais dados, naturalmente, do que eu. Mas uma das coisas que ele vai falar é que existe um déficit hoje de construção de novas moradias aqui em Portugal. Então, isso é sim uma oportunidade para investidores e empresas brasileiras que queiram fazer parcerias ou explorar aqui o mercado, porque hoje ele vai dizer, em alguns locais você na construção já consegue vender quase tudo na planta. Até mesmo é visível os preços também de terrenos, ainda é acessível de compra ainda. Acessível e
quando abre um apartamento para arrendar, Já. anunciou na internet, você vai lá, ligou, anunciou, chegar já tem 3, 4 na fila. Então você é muito... E Esse setor, né? Como ele está falando, daqui a pouco o Marcos vai depois explorar ele vai explorar um pouco mais essa isso. Mas, Júlio, você também falou de salários, né? Isso é um tema assim que, para quem não mora aqui, é um pouco, talvez, complicado de entender na primeira vista, porque as pessoas fazem uma conversão de euro para real e a coisa não funciona bem assim. Por exemplo, 1.000 euros aqui não são equivalentes a 5.000 reais no Brasil. Mesmo Exatamente. câmbio Você de compra diferente. é muito diferente. Por dia de trabalho, o que você consegue comprar, né, no mercado, por Exato. exemplo? Aí você tem a diferença. Então, por exemplo, 1.500 euros aqui não são 7.000 e poucos reais no Brasil. Exatamente. Aqui o dinheiro rende muito mais. A começar porque os juros praticamente são inexistentes. Então, se você vai comprar um apartamento, os juros anual é de 1,5%, enquanto no Brasil a gente paga isso quase ao mês. Né? Exatamente. Então, parte de tudo que você tem acesso em termos de saúde, educação, que você não paga, a alimentação aqui é razoavelmente... Segurança, você não tem... Segurança, Eu dou um dado só para as pessoas entenderem. Eu, minha mulher e minha filha, nós temos um plano de saúde, os três. Nós pagamos os três 130 euros. Ainda que está caro, Mesmo um plano ótimo, né? Porque tem planos 30, 40 euros. 30, 40 euros por pessoa. Mas nós três fizemos já há algum tempo, tem 130 euros. Mas no Brasil, para ter um plano similar como esse, nós pagaríamos uns 2.000 reais. Então, por isso que essa conversão não pode ser tanto direta. Mas, para ir ao ponto que as pessoas querem saber, 35% dos portugueses oficialmente, porque existe também o país oficial e o país não oficial, mas oficialmente 35% dos portugueses ganham um salário mínimo, cerca de 600 euros. Isso é o que eu acho mais incrível em Portugal. Portugal não é um país rico, é um país incrivelmente organizado. Então tem muitos salários que giram por aí, outros na faixa dos 700, 800, 900 euros é normal. Para quem já tem um curso superior em algumas áreas, uma boa formação, você vai para 1.200. Se você já for gerente na área de TI ou gerente de alguma empresa, você vai dos 1.500 por 2.000. Já é muito dinheiro. É muito dinheiro. Para cá já é. Já. Para você ter uma vida confortável, vive-se bem. É como um casal que recebe 600, cada um 1.200 euros para um casal, se vive relativamente. Porque a vida é diferente. Por exemplo, você pega uma pessoa de classe média alta no Brasil que queira morar aqui e, digamos, vai ter que refazer a vida aqui, arrumando emprego e etc., você vai ter uma vida diferente. Você não tem motorista, empregada, não sei quantas coisas. A vida aqui ela é mais simples em certo sentido, porque o nosso luxo aqui são outras coisas. É andar na rua, é desfrutar dos parques e etc. e tal. Fazer viagens loucosas. Exatamente, são outros luxos, mas no Brasil você tem uma vida, digamos assim, eu não sei o que é vida boa, porque isso depende muito da cabeça de cada um, do nível de renda de cada um, mas as pessoas precisam de muito dinheiro para ter segurança, planos, seguros, boas escolas, E etc. com segurança, com câmera, com cerca elétrica. Exatamente. E uma coisa que eu acho absurda, né? Que a gente só descobre depois que está fora do país. Sim. Que no Brasil você tem um imóvel, um apartamento, geralmente eu sou de São Paulo e a gente em São Paulo sabe como funcionam as coisas, e você paga o valor de uma parcela de um financiamento só de condomínio. Né? Então, quer dizer, você nunca tem seu apartamento, você tem que pagar para sempre. Por causa da segurança. Aqui não existe, as taxas de condomínio são irrisórias. 30 euros é uma coisa assim, desse tipo, né? É mais Então, ou menos da limpeza. Da limpeza, para jogar ali, exatamente. Isso já se falou muito em Portugal, aqui com, entre aspas, pouco, você consegue ter uma boa vida. Só uma pergunta. Eu já tenho uma opinião formada sobre isso aqui, eu tenho pesquisado já Portugal já faz uns 12 anos também, mas eu queria ver a sua opinião com relação ao cenário do salário. Por exemplo, um salário de 1.500 euros, por exemplo, de um profissional de TI, que mora em Lisboa ou mora no Porto, é igual ao que mora no centro? O poder aquisitivo? O que você acha sobre isso? Aí varia e depende muito de cidade para cidade. Por exemplo, Lisboa e no Porto hoje, o que mais pesa no orçamento hoje são os aluguéis. Isso quando a pessoa consegue arrendar. Mais uma vez é um assunto mágico. Isso aí Mas o que mais pesa hoje no orçamento das famílias portuguesas são os aluguéis ou
a prestação que se paga do imóvel, que é coisa de 30% a 35% da renda familiar. Então é claro que se você conseguir ter 1.500 euros fora do Porto de Lisboa, em uma cidade do centro de menor dimensão, Como a minha, por você, exemplo, sim, como Rio, Caldas, outras, você paga muito menos aqui em Caldas do que paga em Lisboa ou no Porto. Eu moro em Mafra, que fica a 30 quilômetros de Lisboa. E lá já é sensivelmente menos do que Lisboa. Então você sair um pouco disso daí facilita. E para nós brasileiros, estamos acostumados com grandes distâncias, etc. Esse projeto não é nada, porque as vias são rápidas, etc. e tal. Agora, Ivete, 1.500 euros é um bom salário já aqui em Portugal, já é considerado. Então, nós estamos falando para milhares de pessoas que estão na tua plataforma e não é assim, não é todo mundo que tem esse salário aqui. Na parte de TI, uma pessoa bem formada, com experiência, tem chances de ter, sim. Eu conheço alguns amigos que estão aí na faixa de 1.200, boa parte deles aí 1.200, 1.200 e pouco. Conheço alguns na faixa de 1.500, conheço alguns na faixa de 1.700. Tem um amigo que é polaco que já está acima disso, mas é um profissional com muitos anos é polonês, né, que fala-se polaco, que tá em cima. Então, claro que depende da tua formação, depende da experiência, você tem que dar tempo aqui. As pessoas têm que entender que vão recomeçar uma vida. Você pode ser o que for lá no Brasil, aqui você não é ninguém. E também, já emenda até para o nosso próximo tema aqui, que é as diferenças culturais do ambiente de negócio aqui em Portugal, né? Muda muito. Eu estou aqui já há quase 10 meses e a gente vai percebendo aos poucos, a gente vai entrando nessa... É muito diferente, né? E a forma de se fazer negócio. E mesmo dentro de Portugal, Lisboa e Porto são completamente diferentes. A primeira coisa que eu diria assim, para quem vem fazer negócio aqui e que queira exportar um produto ou vender alguma coisa aqui é o seguinte, nós brasileiros temos uma influência muito grande do marketing, da comunicação e da venda americana. Aquela coisa mais, não sei se a palavra é agressiva, mas é mais presente, é mais forte, tem mais promoção, tem uma linguagem mais boa, mais ousada. Aqui não é tanto assim. E às vezes você lá tem um bom produto e um bom preço, as pessoas compram. Sim. Aqui em Portugal não é que não comprem. Se tem um bom produto, bom preço, geralmente vai comprar. Mas as relações de confiança, de saber quem você é, de onde você vem, é muito importante. Muito importante. E isso demora. Então, é uma construção. Aqui os negócios, para serem feitos, eles demoram um pouco mais de tempo. Mas eu diria que mesmo as relações com os clientes, elas tendem a ser mais estáveis à medida que você ganha a confiança deles do que no Brasil. No Brasil, também pelo nosso tamanho, imagina São Paulo, 18 milhões de habitantes, essas relações são mais impessoais. Aqui em Portugal você tem 2 grandes centros, Lisboa, Porto, mas boa parte do país a gente está falando de vilas. Vilas de 20 mil, de 30 mil, aqui Caldas da Rainha tem 50 mil. Aqui as pessoas se conhecem, sabem quem você é. Então os negócios aqui precisam dessa parte do relacionamento mais forte. Não é só marketing, não é só preço, não é só qualidade do produto. Então, muito forte. As pessoas compram você, não é só o produto. E são fiéis também. E depois que você mostra um porque uma vez que você ganhou a confiança, as relações tendem a ser mais estáveis. Então, isso era a primeira coisa que é um tema amplo e complexo também, mas isso é a primeira questão que eu acho que todo mundo do Brasil deveria ter isso bem na cabeça. As coisas aqui levam tempo, não são feitas da noite para o dia, e ter relações de confiança é fundamental. Tá? A segunda coisa que eu diria é que Lisboa, a formalidade é muito importante. Lisboa é um mercado em que as pessoas usam, o mercado executivo é um mercado formal. Então a forma como você fala, a forma como você se apresenta é importante. É isso mesmo. Então aqui as pessoas no mercado executivo das empresas estão naturalmente bem vestidas. Então tem um cuidado com a imagem é grande, a forma de falar é importante. E nós brasileiros somos, para a cultura portuguesa, em algum sentido, somos informais demais. Então é preciso ter um certo cuidado com isso também.
Tá? Nas tratativas, na escrita e tudo. Na escrita, na forma de falar, nas brincadeiras, na forma de ser e estar no ambiente de trabalho. São mais Você coletivos. pode até ser bom, meu amigo, mas se você não parecer ser bom e ser bom aos olhos daquilo que é natural e normal para os portugueses, você vai sofrer mais. Eu acho Então, que, só te trabalhando um pouquinho, eu acho que tem a questão, por exemplo, que o brasileiro é mais um pouco brincalhão e ousado. E não importa se você está mandando um e-mail, se está ligando. Geralmente, quando você está negociando, tratando isso de uma maneira mais formal, de trabalho, requer um pouco mais de cuidado. Pronto, eu acho que é isso. Eu jamais diria para que os brasileiros pusessem de lado sua cultura, sua forma de ser, estar, não é isso. Horas, né? Mas é ter cuidado. Nós não vamos mudar o nosso chip cultural, não é tira um e põe outro. É questão, acho que, de momentos, De né? você ir aprendendo, de se adaptando e, como você falou, ter cuidado. Porque cada lugar do mundo demanda uma relação de negócio diferente. E é um mercado, principalmente Lisboa, é realmente mais formal. Sim. Tá? E uma coisa engraçada é que o Porto é muito diferente na forma de ser estar no dia a dia. Eu, inclusive, estava com um colega meu na semana passada no Porto, mostrando o empreendimento do Bessa, lá no Porto. E aí ele não conhecia, obviamente, eu fui explicando qual era a região e tinha lá o estádio do Boa Vista. E aí eu expliquei para ele, não, isso aqui é o estádio do Boa Vista. De Boa Vista, eu digo, é uma espécie de náutico aqui do Porto. Aí ia passando uma senhora no Porto, olhou para mim, não senhor, não é nada disso não, o Boa Vista é um bom clube. E começou a conversar conosco. E pronto, já estava ali depois de 10 minutos, a gente falando do Porto, que ela super simpática e achou graça na brincadeira. Eu acho que ela não sabe nem o que é o náutico, mas ela entendeu que eu estava falando mal do clube. Isso era impossível de acontecer em Lisboa. Agora, veja, as pessoas do Porto então são mais abertas. Do norte, Por exemplo, em Lisboa dificilmente você vai ver as pessoas falando palavrão. No Porto é absolutamente normal. Mas no trabalho, por exemplo, uma reunião no Porto é extremamente objetiva. Eu nunca fui para uma reunião no Porto que durasse mais de 30 minutos. Qual é o tema? Esse? Pum, 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 acabou. Não tem nem o começo, nem os finalmente. Então, assim, embora no dia a dia no Norte as pessoas sejam um pouco mais informais e tenham um estilo de ser um pouco mais parecido com o do brasileiro, no trabalho são extremamente objetivos e pragmáticos. Então, nós somos... No dia a dia, não é só nos negócios, no dia a dia eles são muito mais objetivos. Talvez tenha na cabeça de que o tempo é realmente dinheiro. Precioso. Eles são mais organizados no trabalho nesse sentido de sistematizar as coisas. Eles são preocupados com o tempo e etc. E tal. Então, isso também foi um choque de ter essas coisas mais na caixinha. Embora tenham outros europeus que são ainda muito mais do que os portugueses. Claro. Agora, Jorge, só que o nosso vídeo também não ficar muito longo, né? Já está. Já está? Nosso objetivo era 5 minutos, mas já passou. As burocracias, os vistos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para as pessoas que estão interessadas em vir para cá e investir, empreender. Assim, Júlio, não é... Abrir uma empresa aqui não é um problema. Como eu disse, a burocracia maior é quando a empresa está em funcionamento. Mas hoje você consegue abrir empresa muito rapidamente aqui em Portugal, é questão de dias. Eu mesmo consegui abrir a minha aqui em menos de uma semana, eu já tinha a empresa, o número de segurança social, tudo, contabilidade, enfim. Não é um processo burocrático. Tem algumas diferenças que você, às vezes, para pagar menos e ser mais rápido, tem que procurar uma lista com o nome de empresas que já é dada pelo... Isso aí é meio estranho, né? E é estranho, aí você tem que pegar os nomes meio estranhos para a sua empresa. Mas se você quiser criar um nome e registrar, é possível também, claro, tem um tempo maior e paga-se coisa de 150 a 200 euros para você conseguir isso. Conseguimos um tempo de se registrar. Pronto. Então, não estou falando mentira. Não, exatamente. No meu caso, os custos para abrir a minha empresa aqui foi coisa entre 400 e poucos, todas as taxas do governo. Agora, atenção, isso são as taxas legais que você tem que pagar para abrir a empresa. Tem que ser acrescido aí o serviço de um contabilista, de um escritório, etc., que vai fazer isso para você, que, claro, isso varia. Mas não espere pagar menos do que 400 e poucos euros. Não. Nunca.
Não é caro, se você for ver no Brasil em termos de tempo e de taxas, é muito mais. Então, existe uma série de passos, burocracias, documentos, etc., que não vale a pena falar aqui no... Mas com uma boa assessoria, a pessoa consegue abrir rapidamente uma empresa, e é importante também ser acompanhado por um contabilista, porque as regras são diferentes, claro. Existem outros processos de burocracia. E as multas são altas, né? Qualquer detalhe errado Exatamente. pode custar muito dinheiro. Pode abrir, inclusive, estando no Brasil? Pode. Desde que você tenha as procurações, já ter toda a documentação, eu já ia dizer cá, ao invés de aqui. É possível, Ivete. Agora, a pessoa tem que tirar o NIF, né, também. Sem o NIF não consegue fazer nada. É possível via procuração, mas isso é um pouco mais complicado. Eu não recomendo, na verdade, quem não conhece absolutamente nada de Portugal, está no Brasil e querer abrir uma empresa aqui sem nenhuma do nada. Então, são para pessoas que já têm um planejamento, etc. Elas vão estar aqui. Estando aqui é um processo muito rápido e que não é caro, Júlio. Jorge, com licença. Jorge, me diz uma coisa. E como você pode contribuir um pouco mais com os membros, com os nossos seguidores do VP Dicas, por favor? Ivete, eu trabalho com apoio a empresas, né? Eu fiz aqui um sistema de apoio a investimento estrangeiro. Eu trabalho com consultoria econômica e de viabilidade já há alguns anos, com consultores, economistas parceiros também. E aqui em Portugal a gente estendeu isso mais para escritórios de contabilidade, que abrem empresas, que cuidam da parte tributária, de toda essa orientação jurídico-legal em relação ao funcionamento de uma empresa. Planos de negócios. Eu fiz vários estudos de mercado aqui para empresas. Eu fiz para empresas brasileiras, eu fiz até para uma empresa chinesa. Eu estou com 2 investidores agora em 2 projetos no imobiliário, que querem, por exemplo, imobiliário aqui, também o Marco vai falar, é possível financiar brasileiros. Então, nesse caso, como é algo mais empresarial e não é habitacional, é necessário um plano de negócios, mostrar do ponto de vista estratégico por que esse negócio é importante que a empresa quer fazer aqui. Então, toda essa parte de você fazer o estudo de mercado, o plano de negócios, a viabilidade, é o que eu faço já há muito tempo no Brasil, em Angola e agora aqui também em Portugal. Esse cuidado, por exemplo, de uma pessoa que está lá no Brasil, que é muito trazer um produto que já tenha no Brasil, mas não sabe como é que é o cenário, se vai ser bem aceito, se não vai bem ser aceito aqui, se vai ter demanda, se não vai ter. O que você acha? Então você pode ajudar nisso? A primeira coisa é assim, não existe aqui radicalismo no sentido da pessoa tem que fazer isso, né? Não é bem assim, mas a gente está falando aqui em minimizar os erros e aumentar as chances. Exatamente. Sempre é uma probabilidade, ninguém tem garantia de nada. Eu estando no lugar dessas pessoas, porque Portugal não é Brasil, e em negócios às vezes eu digo que a única coisa igual é a língua, o resto é diferente. É outro país, outra cultura, outro mercado, outras margens. Outras margens. As margens aqui geralmente são mais apertadas do que no Brasil. Tá? Então é preciso sim um planejamento, é preciso ir para as contas, é preciso ter organização. Aqui a margem de erro é menor, porque o mercado porque o mercado não é só português, o mercado é europeu. Né? Então aqui a competitividade é maior. Então eu acho que para quem quer entrar aqui, um estudo de mercado é muito importante. Isso é muito importante, é o primeiro passo. E aí, a partir disso, se for necessário ou não, algumas outras coisas. Perfeito. E Jorge, qual a expectativa que você tem em relação aos investimentos por parte dos brasileiros nos próximos anos aqui em Portugal? Júlio, assim, eu tenho uma opinião que pode ser, não sei se não é polêmica, mas eu acredito que, independentemente do cenário do Brasil agora em relação às eleições, eu acho que os investimentos brasileiros aqui vão continuar fortes no ano que vem, por exemplo, falando mais no curto prazo, por motivos diferentes, mas eu acho que vão continuar a vir. Digamos assim, e sem aqui entrar em análises políticas ou defender candidatos A, B e C, que a plataforma não vai nem deve fazer isso, é análise de cenário. Imagine que um candidato mais à esquerda vença as eleições no Brasil. Isso pode ter algumas repercussões em termos de mercado financeiro. O câmbio pode dar uma piorada do
do real. Então isso, no primeiro momento, as pessoas poderiam pensar, olha, então isso é ruim para os brasileiros que querem investir em Portugal, porque com câmbio pior, talvez segure o investimento. Para algumas pessoas isso vai ser uma realidade. Mas para outras, em função do medo e da instabilidade, essas pessoas vão querer retirar patrimônio do Brasil e colocar em moeda forte, no euro, num local seguro. Então, neste cenário A, as pessoas de classe média, média alta, que tenham um tanto de receio do que pode vir a acontecer com o país, Portugal pode ser um hub de atração de pessoas que queiram blindar o patrimônio e vir para cá e colocar o dinheiro em moeda forte por receio do que pode acontecer. Então, isso é um cenário A. Cenário B, digamos que um candidato mais pró-mercado, e desde o centro até a centro-direita, vença. Isso no mercado financeiro tem uma repercussão que já é o contrário. E mais uma vez, aqui não é fazendo julgamento de valor, é simplesmente uma análise do que pode acontecer. O mercado financeiro espera que um candidato do centro ou centro-direita faça as reformas, consiga estancar a parte do déficit público, né, faça uma reforma fiscal, uma reforma na Previdência. Exatamente. E isso tende a fazer com que o risco no país, pelo menos a percepção, diminua, investimentos estrangeiros voltem e com isso o câmbio baixe. E aí o cenário de investimento agora são as pessoas que querem investir hoje, mas que ainda não investiram porque o câmbio está desfavorável. Com a melhora gradual do câmbio, essas pessoas que estão com os investimentos represados voltariam a investir. Então, por isso que eu digo que ela é polêmica, porque eu acho que independentemente do cenário, eu acho que Portugal continuará no próximo ano atraindo investimentos brasileiros. Ou por, digamos, blindagem de patrimônio, investimento em moeda forte, por receio, etc. Ou por um outro cenário em que o câmbio gradualmente melhora e as pessoas que já desejavam, na verdade, investir cá, vão acabar fazendo. Então, eu acho que Portugal vai continuar atraindo investimentos brasileiros, pelo menos no curto prazo. Perfeito, Jorge. Bom, e para terminar, eu sei que a Ivete foi te laçar, né? Como eu falei pro Marco também, no nosso vídeo que a gente fez sobre o mercado imobiliário. Ela está buscando os melhores profissionais em todos os anos para nos apoiar nossos membros, né? E eu queria, qual o recado que você poderia deixar para os nossos inscritos, os nossos membros do VP Dicas? Bom, eu não sei se eu sou o melhor, mas vou fazer o possível para atender a todos da melhor forma possível. Na verdade, eu já conheço a Ivete há algum tempo, conheço a plataforma do VP Dicas e participo, inclusive, da plataforma, vejo as postagens da Ivete. Algumas postagens, inclusive, me ajudaram também, enquanto membro do grupo. Então, a plataforma da Ivete é um pouco diferenciada, porque ela cuida do ambiente da plataforma. Ela é uma pessoa que quer o melhor nível possível na plataforma e, portanto, as pessoas que estão lá são engajadas e há um bom nível de debate e tudo. Exatamente. Então, para mim é uma honra fazer parte e poder ajudar, como membro do VP Dicas, enquanto usuário das plataformas, poder ajudar todos que estão lá e fazer essa parceria com vocês. Então, na verdade, é uma honra e foi um passo natural, dado a relação que a gente vem tendo, e acho que pode ser bom para todo mundo, para os usuários e para o VP Dicas e também para mim, enquanto consultor também. Perfeito. Para nós é uma honra. E só a palavra final. Para nós é uma honra, muito bem-vindo à nossa família VP Dicas. Nós nos tratamos como família e, de fato, somos família, porque temos responsabilidade uns com os outros. Essa parte da credibilidade é uma construção que tem sido feita ao longo dos anos, entendeu? Desde quando isso ainda era um projeto de Facebook, que hoje não é só o Facebook, hoje nós estamos em todas as mídias, estamos, inclusive com o site, nós temos nosso próprio portal e temos uma empresa de fato. Não é? Então, a empresa agora é uma startup e estamos assim, servindo de ponte entre os brasileiros, entre a comunidade local, entre os empreendedores, entre os investidores, e queremos engajar a todos os membros para poder todos terem a oportunidade que eu estou tendo, que você está tendo, minha filha está tendo. E ela pediu para eu falar mais alto. Ok, obrigada. Obrigado a todos. Então tá certo. Obrigado. Abraço, Jorge, agradecimento, Stephanie. E, gente, não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e siga-nos nas redes sociais.
Porque Portugal é VP Dicas. Viva Portugal como VP Dicas. Ok? Tchau.